Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma alegria poder voltar aqui, rever alguns irmãos e poder conhecer outros, né? Muitos aqui talvez não nos conheçam ainda. Já tem 10 anos que nós saímos aqui de Palmeira dos Índios. Estávamos na Junta de Missões Nacionais, ainda estamos, na verdade, só que agora na cidade de Murici, aqui mais próximo, e nós estamos conversando com o pastor Paulo, organizando nossa agenda, para que, se possível, uma vez por mês, a gente esteja aqui com os irmãos, celebrando ao Senhor, aprendendo da sua palavra. Eu vim com a família toda, a Natália, a Esther, o Eliezer, e o próximo que nós ainda estamos aguardando saber se é menino ou menina. E fico feliz, mais uma vez, de estar com os irmãos. E nessa ocasião, eu gostaria de, juntos, analisarmos o texto de Gênesis capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxortava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, ao pôr do sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferizeu, os refaíns e o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento de culto, essa oportunidade que nós temos de meditar em tua palavra, que essa porção, ó Deus, dela que nós acabamos de ler, encontre um lugar em nosso coração e assim sejamos transformados para o louvor da tua glória. Sejamos edificados dia após dia.
Ó Deus, te peço que o Senhor use-me como um instrumento em tuas mãos, para que somente o teu nome seja glorificado. Essa, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Amém. Queridos irmãos, no decorrer da história bíblica, Deus ele fez várias alianças com o seu povo. Deus chamou vários homens para entrar em aliança com ele. A palavra hebraica para aliança é berit, que descreve justamente uma aliança ou um pacto que Deus estabelece com o homem. E quando nós analisamos essas alianças que Deus estabeleceu com o homem, nós vemos que houve algumas instabilidades do homem cumprir as promessas que ali, ou cumprir os requisitos que ali foram estabelecidos entre Deus e o homem. E nós sabemos que em todas elas foi sempre o homem que rompeu, foi sempre o homem que foi infiel, desde a sua primeira aliança, já ali no jardim, entre ele, entre Deus e Adão. Deus havia dado uma ordem e entra ali em aliança com Adão, dizendo que se ele comesse daquele fruto proibido, consequentemente ele iria morrer. Passa-se algum tempo, nós sabemos as consequências daquele ato, e Deus então entra novamente em aliança, só que agora com Abraão. E é justamente esse texto que nós acabamos de ler. E ele é maravilhoso, existem algumas questões que parecem obscuro para nós, mas ele vai mostrar esse pacto e já apontando mais uma vez para Cristo Jesus. E existem outros pactos, por exemplo, logo depois da queda, Deus faz novamente um acordo com o homem, depois nós temos o pacto com Noé. Então são vários desdobramentos desse pacto que apontam para Cristo, que revelam a graça de Deus já no Antigo Testamento, embora alguns dizem que Deus não revela essa sua graça no Antigo Testamento, mas sim, Deus no Antigo Testamento já é um Deus gracioso, um Deus que entra em aliança com o seu povo. No Antigo Oriente Próximo, que era o local ali onde se desenvolve a narrativa bíblica nos seus primórdios, havia algumas maneiras, algumas características de se firmar um acordo. Hoje, quando nós queremos fazer um contrato, nós vamos geralmente em um cartório, mas antigamente não era desse jeito. Antigamente, e principalmente ali no Oriente Próximo, pegava-se então alguns animais, partiam eles ao meio e ali se estabelecia um acordo. E existia pelo menos duas formas de acordos. O primeiro deles era entre pessoas iguais, por exemplo, num casamento onde as duas pessoas, as duas partes, têm as mesmas responsabilidades, mas também existiam os pactos entre os soberanos e os seus súditos. E todas as vezes que Deus entrou em aliança com o seu povo, o pacto estabelecido era justamente esse, porque Deus é soberano, Deus é Senhor. E dentro dessa característica, Deus teria mais responsabilidades em cumprir os requisitos ali. Não que o homem não tivesse responsabilidade. E a figura dos animais ali partidos significava o seguinte: se uma das partes não cumprissem o acordo, não cumprisse os requisitos, que fosse feito o mesmo que aconteceu com aqueles animais. Então, quando Abraão ele parte aqueles animais ali ao meio, ele está dizendo o seguinte: se eu não cumprir a minha parte no acordo, que eu seja morto, que eu seja partido ao meio. Então, vemos ali a profundidade daquele ato, de quão severo era e quão grave era desobedecer ou quebrar o pacto. E nós sabemos, como eu disse, todas as vezes que Deus entrou em aliança com o homem, sempre foi o homem que quebrou o pacto. É por isso que nós merecemos a morte, porque a consequência da quebra da aliança é a morte. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o único pecado nos leva à morte, nos leva à punição, nos leva à destruição. E era justamente isso que Abraão estava se dedicando a fazer aqui agora, em andar em retidão diante do Senhor. Mas é maravilhoso vermos já a graça de Deus dentro desse contexto, porque apesar das falhas de Abraão, Deus disse: eu irei permanecer fiel. Mas não apenas isso, nós vamos ver como isso se desenvolve, mostrando que Deus receberia a punição no lugar de Abraão, caso ele
tropeçasse, e nós sabemos que ele tropeçou. Quando nós olhamos o contexto anterior, a Bíblia nos informa que Abrão, no capítulo 11, veio de Ur dos Caldeus e, consequentemente, o Deus que se adorava ali era o Deus Lua, ou seja, Abraão não tinha nenhum mérito. Os méritos vieram do próprio Deus, ele era um idólatra. Então, Deus tira Abraão desse contexto de idolatria e o chama agora para servi-lo, para adorá-lo. No capítulo 12, Deus então entra em aliança com Abraão e lhe promete uma contável geração. Olha, você vai ser pai de uma grande geração, uma grande multidão. E nós sabemos a história, o contexto apontava para que não. Abraão já tinha 75 anos de vida, sua esposa Sarai 65, ela era estéril, então tudo apontava para que o que Deus estava propondo ali era uma loucura, era algo inatingível, algo inalcançável. Mas nós sabemos que Deus, ele faz o impossível. Abraão, como nós sabemos, era idólatra, com todas essas dificuldades que cercavam a sua vida. Mais à frente nós temos Deus então mandando que ele se separe do seu sobrinho. Mas no capítulo 15 nós vemos então Deus trazendo novamente essa promessa de uma grande geração. E é interessante porque quando Deus faz isso e manda ali ele separar esses animais, se você olhar na sua Bíblia, não vai ter Deus mandando ele partir os animais ao meio. O que significa dizer que era uma prática comum quando se ia fazer um acordo. Deus não manda ele fazer isso. Isso significa que ele sabia o que estava acontecendo, era uma prática ali comum. Então, nessa manhã, irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre o pacto de Deus com Abrão e quais as consequências e os benefícios deste pacto. Nós vamos tentar dividir esse texto aqui em 3 partes para entendermos melhor o que acontece dentro desse capítulo. O pacto de Deus com Abraão, ele revela, irmãos, a fragilidade e a incapacidade humana em cumprir um acordo. Essa é a primeira característica que nós analisamos nesse texto. Nós, dentro de um pacto, por nossas próprias forças, nós jamais conseguiríamos cumprir um acordo com Deus. Sempre iríamos falhar, assim como aconteceu com todos os homens em que Deus entrou em aliança. Todos eles falharam, todos eles tropeçaram, mas nós vemos ainda assim o amor de Deus e o cuidado de Deus. Abraão, ele não podia, por sua própria capacidade, gerar filhos. Veja, Deus faz uma promessa, entra em aliança com ele, e essa aliança envolvia ter filhos. E nós sabemos, Abraão, idoso, sua esposa já tinha deixado o costume natural das mulheres, e ainda por cima era estéril. Então tudo apontava para que a promessa de Deus não se cumprisse. Mas Deus diz, eu te darei uma grande geração. Então é o próprio Deus quem garante até aquilo que nós não podemos garantir, porque somos frágeis, porque somos incapazes. É Deus quem cumpre, é Deus quem realiza, é Deus quem faz. E foi justamente isso que ele fez aqui ao entrar em aliança com Abraão. Ele então diz, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro de 3 anos, e junto a isso também uma rolinha e um pombo. Observe que Deus não manda, como nós vimos, ele partir esses animais ao meio como ele fez, mas ele vai lá, ele já entende, ele já sabe o que Deus está propondo ali para ele. Deus está entrando em aliança comigo, e eu preciso então fazer esse ritual, separar esses animais ao meio. Irmãos, imaginem essa cena. Os animais partidos ao meio. E ele dizendo, se Deus não cumprir essa promessa, Deus está dizendo que ele será morto. E se eu não cumprir os requisitos, eu serei morto. E eu fico imaginando Abraão entrando nesse acordo, sabendo de tudo que era contra ele. A velhice e a esterilidade de sua esposa. Isso, olha, não vai ser um bom negócio para mim. Isso vai acabar comigo ali morto. Mas nós sabemos o que Deus fez. Apesar da nossa fragilidade, Deus cumpre as suas promessas. Então esse era o procedimento padrão
de um contrato no antigo Oriente Próximo. Os animais eram divididos em duas partes e as pessoas envolvidas passavam por entre os animais. Então, além de partir os animais, eles tinham que passar pelo meio daqueles animais partidos e do sangue daqueles animais. Então, esse era o acordo. O texto nos informa, no versículo 12, que Abraão, ele cai num pesado sono, ao ponto dele ter pesadelos. Mas dentro desse sonho, ele recebe a confirmação de que seria pai de uma numerosa multidão. Entretanto, essa multidão seria escrava por 400 anos. Aquele período que nós sabemos do livro de Êxodo, quando eles estão no Egito. Então Deus, também já antecipa o que vai acontecer a essa geração. Observe também que no momento de passar pelo sacrifício, no verso 17, Abraão ele está dormindo. Ele não está acordado para passar por entre aquele sacrifício. E o texto vai nos dizer que o próprio Deus passa então por ele, por Deus, e passa também por Abraão, mostrando que a nossa salvação não é por causa dos nossos méritos, não é por causa daquilo que nós fazemos, mas é Deus quem realiza por nós, é Deus quem faz por nós. Foi isso que aconteceu. Deus passa por ele e passa também por Abraão. Alguns comentaristas também enxergam aqui a figura da coluna que acompanhou os hebreus após saírem do Egito, a coluna de nuvem que trazia sombra durante o dia e a coluna de fogo que protegia os hebreus durante a noite. O texto diz que ele passa como um fogareiro para guiar e proteger o seu povo. Então vemos aqui todos esses elementos. Então Abraão ele era incapaz de manter o acordo. Ele era frágil, ele era pecador, assim como você e eu. Nós não temos como cumprir os acordos com Deus. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas é Deus quem garante a nossa salvação. É Deus quem nos segura em suas mãos. É Deus quem nos mantém em suas mãos. Então Abraão era incapaz, mas Deus manteria o acordo. Esse momento também aponta, queridos irmãos, para Jesus no Getsemane. Lembra que em um determinado momento ele vai orar e deixa os seus discípulos olha, orem comigo. E quando Jesus volta, pega eles como? Dormindo. Enquanto o homem dorme, enquanto o homem descansa, Deus está trabalhando. Em meu favor, em seu favor. É maravilhoso porque de uma leitura simples, muitas vezes nós não enxergamos esses elementos, o que está por trás daquele pacto, daqueles animais ali sacrificados, mas tudo já apontava para Cristo, para a sua redenção em nosso favor. Deus sela o acordo, irmãos, e cumpre a parte dele e a nossa parte. Mas esse pacto de Deus com Abraão também revela a soberania e a fidelidade de Deus. Os 3 primeiros versos desse capítulo 15 mostra que Abraão estava temeroso. Abraão não estava confiante de que Deus iria realizar isso. E ele então pede uma prova. Deus, me mostra que de fato isso vai acontecer. Me mostra que de fato o Senhor vai cumprir a sua promessa. Aí Deus então vai reafirmar aquilo que ele já havia dito no capítulo 12, que ele seria o pai de uma numerosa multidão. E ele então firma esse pacto, firma esse acordo. Ele era avançado em idade, sua esposa também, mas Deus disse: confie em minha promessa. Confie em minha palavra. Sabe qual é o problema de muitos crentes hoje? É que nós não confiamos mais na palavra do Senhor. Nós não cremos com convicção. E o texto vai dizer que ele recebe essa palavra e ele crê, ao ponto do texto dizer que isso foi imputado a ele como justiça. Ele crê, ele se apropria. É como se ele dissesse: apesar de tudo dizer contra, eu vou acreditar, eu vou confiar.
Não porque eu posso realizar, mas porque tu podes realizar. Porque o Senhor pode realizar. Deus cumpriria a promessa não por causa da fidelidade de Abraão, mas sim por causa da fidelidade do próprio Deus. Irmãos, Deus ele não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele mesmo. Afinal de contas, Abraão não passou pelo meio do sacrifício. Foi Deus quem passou, tanto por si, quanto pelo próprio Abraão. O que ele estava dizendo? Olha, Abraão, ainda que você falhe, eu vou cumprir a minha parte. Ainda que você desobedeça, eu vou cumprir a minha parte. Isso não significa que nós podemos cruzar os braços e podemos viver em pecado. Muito pelo contrário. Ainda assim, mesmo Deus cumprindo a sua promessa, nós ainda estamos debaixo das consequências da desobediência. E elas são severas, elas são gravíssimas. Então, Deus nos chama a confiar na sua soberania, no seu cuidado, no seu amor. Abraão ele não foi capaz de ficar nem acordado e cumprir a parte que cabia a ele. Imagine gerar o filho. E vejam, quando nós tentamos contribuir, com Deus, nós só pioramos as coisas. Quando nós tentamos agir como soberanos, nós pecamos contra o Senhor. Abraão tentou achar uma forma de cumprir a promessa. Aí Sarai pega a sua serva, diz, olha, já que eu não posso te dar filhos, deite-se com a minha serva. Então veja, Deus havia dito, você será pai. Basta o quê? Esperar e confiar. Abraão não conseguiu, ele tropeçou. E só por causa disso, ele já merecia ter sido morto. Mas como Deus havia dito que daria um filho a ele, não de Agar, mas de Sarai, Deus mantém a sua promessa. E houve consequências. Muitas. Aquele erro de Abraão tem consequências até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós temos reflexo desse erro e desse tropeço. Mas ainda assim, Deus continua no controle de toda a situação. Deus é soberano e não está limitado às leis físicas ou às leis naturais. Olha, naturalmente era impossível Abraão gerar filhos com a sua esposa. Mas quando Deus entra em acordo, ele diz assim, olha, eu que estou garantindo, eu que sou soberano, eu que sou fiel para cumprir as minhas promessas. Deus cumpriu a promessa não por causa da fidelidade de Abraão, mas por causa da sua fidelidade a ele mesmo, por amor ao seu nome. Abraão foi incapaz de ficar acordado quando o acordo foi feito. Deus então passa por ele e por Abraão. E como eu disse, isso não significa que Abraão ficou sem responsabilidade. Ele continuava com sua responsabilidade de obedecer, de cumprir a sua parte. Como eu disse, havia dois tipos de tratado, de um contrato entre iguais. Por exemplo, quando você entra num casamento, você não diz assim, olha, você vai ser fiel e eu não vou ser fiel. Não, você não entra num casamento assim. Subentende que os dois serão fiéis. Subentende que os dois irão lutar para que o casamento permaneça unido. Uma vez que o romper do casamento significa que os dois vão estar sendo dilacerados. E não é assim que geralmente acontece? Quando rompe-se um casamento, sempre fica alguém ali dilacerado. Sempre fica alguém machucado. Porque a figura é essa aqui que nós estamos vendo, desse sacrifício que foi cortado ao meio. Então, quando Deus entra em acordo com Abraão, ele está dizendo, Abraão, olhe as consequências. Eu sou soberano, eu vou cumprir a minha parte. Mas você pode atrair sobre si muitas dificuldades, muitas maldições. E queridos irmãos, o mesmo Deus que entrou em aliança com Abraão é o mesmo Deus que se faz presente aqui hoje. Ele não mudou. O pacto continua, valendo. Quando nós pecamos, nós somos passíveis também das consequências por causa da desobediência. Então, ainda que Abraão fosse infiel,
Deus manteria a sua fidelidade. Não é assim que deve ser também no casamento? Se uma parte for infiel, já que eu fui traído, eu vou trair também. Não! Eu tenho que manter a minha fidelidade, porque antes do meu compromisso ser entre homens, o meu compromisso foi com Deus. Foi com o próprio Deus. Então veja, esse texto ele traz elementos distintos que a gente pode aprofundar ainda mais e mais. Deus permaneceria fiel. Foi isso que nós vimos também na leitura hoje do texto de 1 João. Se mentimos, não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Ora, nós temos pecado e ainda assim Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Deus continua agindo em nós, trabalhando em nós, perseverando em nós, apesar da nossa infidelidade, porque Ele não pode ficar infiel só por causa da minha infidelidade. Deus não vai mudar por causa do meu pecado. Deus ele vai continuar perseverando em nós. Isso nos ensina que Deus é soberano na salvação. É Deus que é soberano. Você e eu vamos tropeçar, você e eu vamos cair, mas Deus vai continuar ali sendo fiel, trabalhando em nós. Não foram, queridos irmãos, os nossos méritos que irão nos conduzir ao céu. Não é a nossa fidelidade, é a fidelidade de Deus. É os méritos de Cristo Jesus aplicado em nós que nos conduzirão ao céu. Se nós juntássemos aqui todas as nossas boas ações, boas obras, para tentarmos salvar pelo menos uma pessoa, nós seríamos incapazes de fazer isso. Porque se nós temos ali uma conta positiva de coisas boas, a gente não imagina o tamanho da conta de pecados que nós temos diante de Deus. Então não é pelos nossos méritos. Nunca foi. Sempre foi, sempre será pelos méritos de Cristo Jesus. Mas há uma terceira característica aqui desse pacto. Esse pacto de Deus com Abraão revela a providência de Deus. Irmãos, sempre que o homem falhou, Deus providenciou um escape. Deus teve que agir para cobrir o nosso pecado. E todas as vezes houve o derramamento de sangue. Ou seja, Deus ele é gracioso, Deus é soberano, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus também aplica a sua justiça. Deus ele nunca, jamais, em nenhum momento você vai ver isso na Bíblia, Deus fechando os olhos para o meu pecado e para o seu pecado. Ele vai providenciar um escape, mas Ele sempre vai agir com justiça. E aqui nós vamos ver então agora essa providência de Deus. Os animais sacrificados significavam que se uma das partes não cumprisse o acordo, a mesma coisa que aconteceu com os animais deveria acontecer com a parte infiel. Vamos lá. Não podemos esquecer que depois do pecado, sempre houve derramamento de sangue. E nós vamos voltar lá para Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus providenciou vestes de um animal para cobrir a nudez do casal que tentou, cobrir-se ali com folhas de figueira. Aí a gente lê superficialmente, Deus providencia vestes de um animal. A pergunta lógica é, o que aconteceu com esse animal? Consequentemente, ele foi morto, seu sangue foi derramado, sua pele foi retirada para cobrir a nudez do homem. Ou seja, alguém pagou pelo seu pecado, alguém derramou o seu sangue pelo seu pecado. Isso soa familiar, não soa? Quem foi que entregou a sua vida, derramou o seu sangue em nosso lugar? Cristo Jesus. Aqui, mais uma vez, nós já vemos a Bíblia apontando para Cristo Jesus. O sacrifício que seria feito em nosso lugar. É Deus, irmãos, então, quem providencia os recursos necessários para cobrir o nosso pecado. Os animais, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento já apontavam para Cristo. Já era o prenúncio de que Cristo viria, aquela semente que foi prometida em Gênesis 3,15,
que o descendente da mulher viria para morrer em nosso lugar, para ser o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Pascual, que seria morto em nosso lugar. E nós vamos ainda mais longe. No momento do acordo, nós sabemos que Abraão estava dormindo, e Deus então passa por ele e por si. Isso significa que Deus está assumindo a dívida de Abraão. Está dizendo assim: Abraão, se você não pagar, eu pago em seu lugar. Eu pago em seu lugar. E Deus pagou, queridos irmãos. Dois textos que nos lembram esse fato. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8. Também declara essa verdade. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos nós que pecamos, mas foi Deus quem pagou em nosso lugar, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Fomos nós que fomos infiéis, mas Ele providenciou o sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. Então aquela cena daqueles animais ali partidos já apontava para a providência de Deus. Ele está dizendo: eu irei cumprir, eu irei receber as consequências da condenação, do pecado em seu lugar, Abraão, em seu lugar. Por causa do seu pecado, nós também fomos alvos, queridos irmãos, dessa graça de Deus, desse favor imerecido, porque Cristo morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. E nós vamos ainda mais longe. Lembram da última ceia? Quando Jesus, ele pega ali o pão, Mateus capítulo 26, verso 26, ele diz assim: tomou Jesus o pão, tendo dado graças, ele faz o quê? Ele partiu o pão. Essa palavra partiu aponta para o sacrifício aqui de Gênesis capítulo 15. O pão de Deus que desceu do céu seria partido ao meio. E lá na ceia do Senhor, nós temos os dois elementos que há também aqui nesse sacrifício: o corpo sacrificado, partido ao meio, e o sangue derramado. E na ceia nós temos o pão e o vinho, simbolizando o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Então, queridos irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é uma coisa assustadora. Por que esse tema está aqui? Por que isso está aqui? Porque Deus estava agindo em nosso favor. Deus já estava lá atrás em Abraão, providenciando o sacrifício, apontando para o Messias prometido. O Cristo que veio e partiu de fato o seu corpo em nosso favor, sendo ali a providência por causa do meu pecado, do meu erro e do erro de todos aqueles que hoje creem nele e confessam a ele como seu Senhor e seu Salvador. Então, quando nós formos mais uma vez participarmos do momento da ceia, lembremos que o pão que foi ali nos dado aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para a providência de Deus, aponta para aquela cena aqui de Gênesis, dos animais partidos ao meio, e o sangue ali que nos lavou do nosso pecado. Deus entrou, queridos irmãos, em pacto com Abraão. E apesar da sua infidelidade, da sua incapacidade, Deus continuou sendo soberano, Deus continuou sendo fiel, Deus cumpriu as suas promessas, Deus providenciou aquilo que era incapaz de nós providenciarmos. E é maravilhoso quando nós olhamos o restante do livro de Gênesis. Mais à frente nós vamos ver aquela prova de Deus a Abraão, quando ele pede o único filho dele. E ele ali oferece Isaque em holocausto. E Deus intervém e providencia o sacrifício no lugar de Isaque. Ali
também é Cristo. 2000 anos depois, nós temos mais uma vez um Pai, um sacrifício. Só que lá em Cristo, Deus não disse pare. Deus foi até o fim e partiu o seu Filho ao meio, em meu favor e em seu favor. Derramou o sangue do seu único Filho para que hoje você e eu estivéssemos aqui. E não apenas aqui, mas tenhamos a esperança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor então possa nos abençoar mais e mais e nos garantir dia após dia a certeza dessa salvação. Quero convidá-los mais uma vez a orar, pedir a Deus que continue providenciando a salvação nas nossas vidas. Vamos orar. Pai bendito, Pai santo, Pai maravilhoso, nós te rendemos graças nessa manhã, te agradecendo, ó Deus, pelo privilégio que temos de louvar a Ti, de livremente aqui ainda em nosso país, em nossa cidade, podermos abrir a Tua palavra e nela meditar, e saber que a cada verso, cada versículo que nós meditamos, sabemos que é a Tua voz, que é o Teu Espírito que fala à nossa mente, ao nosso coração, nos instruindo acerca daquilo que o Senhor fez no passado, daquilo que o Senhor faz hoje e também daquilo que o Senhor ainda fará, ó Deus, até a Tua vinda gloriosa. Obrigado, Senhor, porque desde os tempos mais antigos, remotos, o Senhor já apontava para o sacrifício perfeito, o Senhor já apontava para a providência perfeita, assim como disse João Batista quando vê Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que seria lacerado, que seria morto em nosso lugar, que teria o seu sangue derramado. E o Senhor já apontava para essa verdade muito tempo antes de tudo de fato acontecer. Como diz a Tua palavra, o Cordeiro que havia sido sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. Não foi um acidente que aconteceu ali na cruz. Não foi. O Senhor já havia providenciado antes mesmo da fundação do mundo a nossa salvação. O nosso justificador. Aquele que morreria em nosso lugar. Porque o Senhor entrou em aliança com Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros servos. E apesar da infidelidade deles, o Senhor tomou para si o castigo, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando nós entendemos que de fato nós não merecemos nenhum ato bom, nenhuma bondade vinda do Senhor, nós vemos que de fato quão grande é essa salvação, quão grande é esse amor, quão maravilhoso é a Tua providência. Porque mesmo sendo infiéis, o Senhor poderia simplesmente nos abandonar porque nós rompemos a aliança, nós quebramos a aliança. Mas o Senhor continua trabalhando e reconstituindo, ó Deus, essa aliança. Porque de fato, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não é pelos nossos méritos, mas é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Amém. Que o Senhor